resposta aqui dada pelo general Júlio. Cadê a pergunta? Eu gostaria de dizer ao senhor o seguinte: deixar claro que a política existente no país, no que diz respeito à América do Sul, é uma política de cooperação. Isso a intenção é que a América do Sul funcione como um bloco. Isso eu gostaria de deixar claro. E de dissuasão para fora da América do Sul. Então, no que diz respeito a esses planejamentos, essas hipóteses de emprego, elas não visualizam países específicos absolutamente, uma vez que a nossa política é política de cooperação com a América do Sul. Isso é a mensagem principal dessa pergunta aqui, é exatamente essa para aqueles que não têm esse conhecimento. Então, a política, no que diz respeito à política de defesa brasileira, nos dias de hoje, para a América do Sul, é uma política de cooperação, para que seja, como um bloco, usado dissuasão para outros que não fazem parte do nosso subcontinente. E agora ao general Mattioli, permite eu fazer uma pergunta que é de um aspirante que está aqui presente, aspirante Eduardo Mesquita. Há alguma medida ou algum projeto no sentido de criar indústrias estatais de defesa? Não, eu não. Que eu tenha conhecimento, não. O que nós temos é, obviamente, preservar as já implantadas e coordenar os esforços dessas indústrias já implantadas. Eu, pelo menos, no período que aqui estou, desconheço iniciativas no sentido de criar novas indústrias estatais. Existe, sim, de reativarmos algumas plantas que estão paradas e estimularmos essa capacitação progressivamente e de fazermos parcerias. As duas empresas estatais que nós temos, principais visualizadas aqui no momento, a Ingepron e a Imbel. A Ingepron já trabalha muito bem na parte gerencial, a Imbel trabalha um pouco mais na área fabril, mas também está tomando um pouco o viés da gerencial. E essas parcerias com as outras satélites são muito produtivas. Eu acredito que é o caminho. Eu desconheço novas indústrias em fase de implantação. Se souberem, por favor, me informem que eu gostaria de trabalhar nessa área também. Realmente não existe. Apenas lembrar que está sendo criada uma empresa pública chamada Amazul, que é uma cisão da Ingepron, que vai trabalhar para o programa nuclear. Pessoal de capacidade específica, de especialidade muito própria, muito peculiar, chegou-se à conclusão da necessidade de se criar. Claro que eu estou respondendo a criação dessa empresa, que não é bem a resposta, mas porque os senhores tenham conhecimento, porque está ligado também com a indústria do programa nuclear. Então, realmente, essa empresa está sendo cogitada, já o projeto de lei se encontra na Casa Civil, deve estar indo para o Congresso agora, que cria uma empresa exatamente para contratar especialista, pessoal voltado para a área de conhecimento muito específico, em que o Brasil hoje está na ponta da linha nesse campo. Quer dizer, o Brasil tem um papel importante e a área nuclear, que é comandada pela Marinha, precisa desse pessoal em termos de conhecimento, em termos de remuneração, em termos de dedicação exclusiva àquela atividade considerada estratégica. De alguma forma, a pergunta que vem a seguir para o brigadeiro Knupp já foi respondida, mas eu vou fazê-la para que ele possa talvez ampliar ou sair por outro caminho que não esse que foi apresentado pelo Dr. Ari. Tendo em vista a saída de engenheiros da atividade de instituições de pesquisa, existe algum programa governamental ou do Ministério da Defesa para repor esses recursos humanos? Bom,
Nós temos como foi falado aqui, algumas coisas que estão incipientes, né, como foi falado ali pelo general Júlio, né, o Prodefesa, que é alguma coisa que nós estamos fazendo, mas hoje em dia, na sua maior parte, os esforços saem de dentro das próprias forças na formação da mão de obra altamente especializada. Há uma intenção da defesa de ampliar e de maximizar esse esforço, utilizando programas públicos, né, ou programas governamentais para fazer isso. Agora, é uma coisa que não vai atingir simplesmente militares, vai atingir também civis dessa nova carreira de defesa, ou de universidades que estejam trabalhando dentro de projetos de defesa. Então, tem todo um novo universo que está se abrindo pela frente. Nós estamos agora num momento em que muitas coisas estão em preparação, devido justamente à novidade ainda da Estratégia Nacional de Defesa e de uma série de iniciativas ali. Mas eu acredito que dentro de pouco tempo nós começaremos a ter essas iniciativas implementadas e grandes modificações vão começar a acontecer. No momento, ainda não temos, vou dizer, significativas modificações, mas essas modificações estão a caminho. Bom, eu vou fazer talvez a última pergunta, porque eu acredito que a resposta do general Júlio demande um pouco mais de tempo, porque eu acho que ficou alguma dúvida no que diz respeito à transformação e à modernização. A modernização, evidentemente, está incluída na transformação, né? A modernização dos equipamentos. Então é do senhor Laurini, né? E a pergunta é: como conceber a transformação sem a modernização? Como civil, não consigo ver um meio caminho ou forma de termos priorizados a defesa de nossa nação sem a modernização dos equipamentos e demais produtos de defesa. Explica, por favor, explique. Como transformar apenas com boa gestão sem modernização? Eu pediria só que o general Júlio, uma vez que a modernização está inserida, evidentemente, na transformação, que explicasse melhor o que foi dito da sua apresentação, para não ter dúvidas que a modernização está incluída na transformação. Por favor. Boa pergunta. Realmente, transformação é algo que está um pouquinho acima da modernização. É óbvio que nós precisamos modernizar as plataformas. Nós comentamos que... mas isso não é o suficiente. Não basta nós modernizarmos as plataformas, elas evoluem muito rapidamente. Só para ter uma ideia, antigamente, nós já tivemos transformações, pontos de ruptura em outras forças armadas. Eu vou só citar um exemplo em que não foi focado exatamente a modernização, a modernização das plataformas, dos meios militares. Vou citar um exemplo da Blitzkrieg, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial. Nesse exemplo, nós vemos que houve uma transformação, uma revolução militar, mas não pelos meios, mas pela maneira de se empregar os meios. Então, a Blitzkrieg inutilizou a linha Maginot. Com a guerra de movimento, mudou-se o conceito e se transformou sem modernizar os meios, mesmo porque os franceses tinham meios equivalentes aos alemães, né? E nós tivemos uma grande vantagem da Wehrmacht apenas pelo uso dos meios, a maneira de se usar os meios. Então, transformar não significa só modernizar, ele é um pouquinho mais amplo, o conceito é mais amplo. É mexer com o intelecto das pessoas, é quebrar resistências organizacionais. Eu até citaria algumas lições aprendidas de outras forças armadas que começaram a se transformar. Por exemplo, a transformação mais importante, ela deve ocorrer dentro das cabeças e da liderança. Estar aberta a esse mundo volátil de mudanças. Aceitar as mudanças, mudar paradigmas, e estar aberto às novas ideias.
Essa é a transformação que nós queremos, essa abrangência da transformação, ela é muito maior do que se modernizar uma plataforma. Se você moderniza um carro de combate, por exemplo, um caça, daqui a um ano ele já vai estar defasado com o avanço tecnológico. Hoje mesmo, antes de entrarmos aqui, nós estávamos conversando com o general Iberê, lá na sala de espera, sobre a possibilidade de um equipamento que se inutiliza o projetil de uma defesa antiaérea, por exemplo. Nós estamos falando de bomba eletromagnética, coisas desse nível, que inutilizariam as atuais bombas que nós temos hoje. Então, a evolução tecnológica ela é muito rápida. E a transformação ela não se mede apenas com a modernização das plataformas. Nós temos que também mudar os nossos métodos, a nossa maneira de enxergar as coisas, a nossa disposição para novas ideias. Só para finalizar, o Marechal Castelo Branco ele dizia o seguinte: não devemos temer as novas ideias, né? Ele disse isso muitas vezes, tem uma frase lá no Exército. E diz mais, devemos sempre mudar, se possível, para melhor, mas mudar, né? Então essa é a ideia de transformação que nós estamos querendo. Bom, senhores, eu quero agradecer a paciência dos senhores. Nós iniciamos, por acaso eu notei aqui, às 15h40 e não às 16h15, e ocupamos todo o tempo e ainda tem mais de 10 perguntas que não foram respondidas. Já entreguei aos organizadores aquelas perguntas que não foram respondidas para que sejam encaminhadas aos palestrantes aqui presentes para que possam ser respondidas por escrito. Eu mais uma vez agradeço, acredito que em nome de toda a mesa aqui, e cumprimento também pela excelência das perguntas e espero que nós tenhamos podido alcançar pelo menos um pouco do objetivo de transmitir aos senhores um pouco do que será o nosso livro branco e um pouco da interação com a nossa base industrial de defesa. E todos nós estamos acreditando e apostando todas as cartas para que realmente nós possamos ter uma base industrial de defesa correspondente ao nosso país. Muito obrigado aos senhores. Está encerrado o painel desta tarde e a partir de agora convidamos a todos para uma confraternização que terá lugar no ginásio coberto desta escola. Aproveitamos ainda para informar que estão disponíveis também no ginásio 2 publicações produzidas pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. A primeira obra, intitulada Desafios do Programa Espacial Brasileiro, consolida os resultados da reunião técnica sobre a área espacial promovida pela SAI em 2010 e apresenta questões de especial interesse para o país neste setor estratégico. A segunda, denominada Desafios Estratégicos para a Segurança e Defesa Cibernética, consolida os resultados da reunião técnica sobre a área cibernética, também realizada pela SAI em 2010, e apresenta os desafios e as prioridades desse campo com vistas a orientar o desenvolvimento de políticas públicas para o setor. Queremos também informar que aqueles que necessitem de transporte para deixarem aqui a Escola Naval, a organização colocou ônibus à disposição de todos, que os levará já a partir de agora para aqueles que precisem até o aeroporto Santos Dumont. De lá os senhores podem tomar destino por táxi ou de outros meios mais fáceis. Por fim, lembramos que o nosso encontro será retomado amanhã, a partir das 9 horas da manhã, pontualmente, aqui neste mesmo auditório. Uma boa noite a todos e até amanhã.